O Eras Digital recebe hoje Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna. É especialista em questões de segurança e criminalidade e é também uma figura de relevo do Conselho do Oeiras. É com entrevistas de interesse público que o Eras Digital se torna mais próximo de si. A classe média tem conseguido manter minimamente o seu estatuto. E hoje o grande perigo que nós observamos no nosso país é o de empobrecimento acelerado da classe média e de aumento dos níveis de pobreza abaixo do nível de sobrevivência de muitas pessoas. Portanto, Portugal está a ficar um país mais pobre. E isso reflete-se depois, evidentemente, no conjunto do país, porque sem uma classe média, a procura interna de bens também se reduz muitíssimo e a produção de bens nacional, enfim, pode aumentar-se a exportação, mas também vive muito da procura interna. Sendo que o povo português está a passar tantos sacrifícios, como é que é a sua avaliação a um certo clima de euforia por parte do Governo, ainda que haja já alguns indicadores muito ténues de recuperação, mas sendo ainda um contraste tão grande com a vida das pessoas, qual é que é a avaliação que o professor faz? Bem, eu gostaria que essa euforia ou essa satisfação fosse justificada. Infelizmente, receio que não haja razões para tanta satisfação, porque, de facto, nós regredimos muitíssimo nos últimos anos. Regredimos, repito, em vencimentos, em rendimentos da classe média, diminuímos na situação fiscal, com o agravamento fiscal, diminuímos em alguns aspectos nucleares, como o sistema de educação e o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, não há, infelizmente, razões para um grande regozijo. Mas eu espero que os pequenos sinais se confirmem, porque tantos sacrifícios que o povo português tem feito, inúteis, na realidade não têm nenhum sentido. É bom que o ciclo que nós estamos a viver se inverta. O professor referiu que os sacrifícios dos portugueses, de certa forma, eram inúteis. Considera que estes sacrifícios não são estruturais em termos de resolução do problema do país? Não estão a ter um resultado estrutural? Bem, eu espero que os sacrifícios não sejam inúteis, espero bem que não sejam inúteis. Agora, o que eu penso, à semelhança de muitos economistas, eu não sou economista, é que não faz sentido atacar os problemas de Portugal cortando exclusivamente na despesa. É necessário realmente preocupar-nos com o crescimento económico, porque diminuir a despesa, mas diminuir a despesa à custa do empobrecimento generalizado e acelerado, enfim, não nos traz nenhuma felicidade especial. A indústria, a agricultura, as pescas não foram desenvolvidas, designadamente também por causa da nossa integração europeia, porque a integração europeia canalizou para Portugal fundos que foram utilizados, por exemplo, na construção de autoestradas. E isso não é uma coisa de menor importância, porque as populações do interior que viviam isoladas, sem acesso à saúde, à educação, à cultura, hoje estão muito mais próximas dos grandes centros. Mas a contrapartida, que talvez em alguns casos não tenha sido tão bem negociada quanto devia, foi nós abandonarmos a agricultura, a pecuária, as pescas, a indústria, e o tecido produtivo português, de facto, é hoje um tecido muito fragilizado. Ora bem, uma política estratégica para o futuro de Portugal não é só uma política de finanças públicas, não é uma espécie de regresso ao passado. Tem de ser uma política afirmativa de crescimento económico, no âmbito de uma Europa que trate Portugal como um igual entre iguais. Fui membro de 3 governos do Partido Socialista, com muita honra e muito gosto, e colaborei desde há muitos anos, desde a década de 90, com o Partido Socialista em matérias penais, de segurança,
e várias outras questões, mas não sou propriamente militante, não tenho militância no Partido Socialista. Numa primeira fase, como todos estamos recordados, o governo conseguiu um equilíbrio das finanças públicas. Portanto, o primeiro ciclo dos últimos governos foi um ciclo positivo, que pôs em ordem as finanças públicas, o que foi considerado na altura algo de profundamente positivo e difícil. O ciclo inverteu-se com uma conjuntura internacional que não foi exclusivamente focada em Portugal. Foi uma conjuntura que começou com a crise do subprime nos Estados Unidos e que se estendeu à Europa com uma crise que começou por ser uma crise financeira, passou a uma crise económica e depois a uma crise social profunda. Mas Portugal, a Grécia, a Espanha, enfim, para utilizar uma linguagem que se utiliza no domínio da segurança, eram os suspeitos do costume. Eram os países que, digamos assim, tinham as estruturas económicas mais atrasadas para fazer frente a uma crise que era uma crise global. E, portanto, é uma análise simplista concluir ou tentar imputar aos últimos governos as responsabilidades da crise. E, para além de injusta, essa crítica é perigosa porque pode levar a que não se compreenda a verdadeira natureza da crise. A crise tem causas internacionais, globais, mas também tem causas nacionais que se prendem com o nosso subdesenvolvimento crónico e com a fragilidade do tecido produtivo. Em relação ao BPN, eu devo dizer muito francamente que é uma das maiores manchas do regime democrático, francamente falando. Porque o BPN, de facto, está a sair muito caro aos portugueses. Fala-se em 5 mil milhões, 7 mil milhões de euros, mas é uma quantia, de facto, astronómica em tempos de crise, que sai do bolso dos portugueses, do esforço dos portugueses, em benefício, ainda não percebi bem de quem, mas certamente de um conjunto de pessoas que não merece tanto esse sacrifício do povo português. Sendo professor de Direito Constitucional, considera que há um tratamento desigual para com os idosos do nosso país e acha que as últimas medidas têm sido tomadas para com os idosos, com os reformados, no fundo, têm sido desproporcionais e não constitucionais? Na realidade, uma das coisas mais perigosas que tem acontecido nos últimos anos é a criação de um clima de divisão, de inveja e hostilidade social. Ou seja, há hoje pessoas que pensam que os funcionários têm um estatuto privilegiado e que, portanto, merecem o que lhes tem acontecido em termos de cortes de subsídios, de vencimentos, de alteração do regime de aposentação. Fala-se muito, por exemplo, também em geração grisalha, para dizer que as pessoas que agora se estão a reformar são as responsáveis pela insustentabilidade do sistema de segurança social e que as mais jovens não terão reforma quando chegar a hora. Este clima é extraordinariamente negativo em tempos de crise, porque é precisamente o contrário daquilo que devia acontecer. O que devia acontecer era criar-se um clima de grande unidade e solidariedade nacional em torno de objetivos que mobilizem o povo português. Ora bem, o que está a acontecer em alguns casos é realmente o estimular de um sentimento de inveja social, de hostilidade, que lança os portugueses uns contra os outros. O ataque aos reformados foi um ataque também covarde, tendo em conta que é um setor mais fragilizado e com menos capacidade de reivindicação. Pois, essa é uma outra questão, é que realmente os reformados já não têm capacidade reivindicativa. Já deram tudo
no essencial que tinham a dar à sociedade e esperam agora, digamos assim, que a sociedade os trate dignamente, mas já não têm capacidade reivindicativa. Por isso é muito importante. E sendo também docente da área do direito, como é que olha para o processo Isaltino Moraes, continuando a ser tão polémico e trazendo uma impressão de também injustiça e de perseguição, de certa forma? Como é que avalia? Nós temos de separar duas coisas em benefício da clareza da vida pública e dos princípios. A atividade do Dr. Isaltino Moraes como autarca e a sua responsabilidade jurídica ou penal. Como autarca, eu creio que as opiniões sobre o Dr. Isaltino Moraes são praticamente unânimes. As pessoas reconhecem que ele fez um bom trabalho como Presidente de Câmara. E não nos podemos deixar cegar, digamos assim, pela partidarite quando avaliamos a vida pública dos outros. Eu não tenho nenhuma dúvida em reconhecer que alguém que exerce um cargo público, quando o exerce bem, é um elemento positivo, seja de que partido for. Temos de ter essa hombridade na apreciação. Honestidade também. É uma questão de honestidade intelectual e de rigor. Portanto, o Dr. Isaltino Moraes fez obra em Oeiras. Portanto, compreende o resultado também eleitoral. Por isso, claro que o resultado eleitoral se compreende por isso. O Dr. Paulo Vistas esteve ao lado do Dr. Isaltino Moraes, personificou esse projeto e os oeirenses deram-lhe uma confiança maioritária porque reconhecem nesse projeto virtualidades para desenvolver o concelho. Portanto, as críticas que dizem o povo de facto não sabe o que quer, vejam lá o que aconteceu, são críticas que não olham para o essencial. E é importante o essencial, o povo de Oeiras, portanto a população de Oeiras, é mais instruída do que é muito letrada. Portanto, eu diria que as pessoas, os eleitores de Oeiras, votaram assim porque entenderam que este projeto era o que potenciava o maior desenvolvimento para o concelho e temos de compreender isso, porque senão não compreendemos nada da realidade. Em relação à responsabilidade penal do Dr. Isaltino Moraes, evidentemente nós temos de respeitar a independência dos tribunais. O Dr. Isaltino Moraes foi condenado já com sentença transitada em julgado, está a cumprir pena, uma pena, segundo julgo saber, de 2 anos de prisão, por crimes fiscais. Bom, eu recordo só o seguinte, e isto também cria o tal desfazamento entre as representações dos cidadãos e a justiça. Aquilo que se falou constantemente a propósito do Dr. Isaltino Moraes foi de crimes diferentes e mais graves. Corrupção e crimes cuja penalidade é muito mais severa. Mas não foi condenado. Ora, aí é que está. A condenação foi por crimes comparativamente menores. Crimes fiscais, que resultam, nomeadamente, da não declaração de rendimentos. Recordo que, em relação a esses crimes fiscais, as condenações nem sequer costumam ser em pena de prisão efetiva. É isso que também deixa o povo de Oeiras... E, portanto, há uma certa perplexidade em relação ao processo. Porque, na realidade, aquilo que as pessoas queriam ver esclarecido no processo, se houve corrupção ou não foi esclarecido. Não quer dizer que os crimes fiscais não tenham relevância e não devam ser investigados e punidos, se for caso disso. Não ponho isso minimamente em causa. Estou a dizer que o processo não esclareceu aquilo que era essencial. Agora, no passado mais recente, como é sabido, o Dr. Isaltino Moraes foi condenado a uma pena de prisão e creio que fez um requerimento, pelo que vi nos órgãos de comunicação social, para cumprir a parte final da pena na residência com vigilância eletrónica. Eu aqui quero dizer o seguinte, a vigilância eletrónica, como poderemos constatar se falarmos com alguém ligado ao sistema, a vigilância eletrónica tem sido um enorme sucesso no nosso país.
as taxas de sucesso têm sido superiores a 90%, próximas dos 100%. Os custos são muito menores do que os custos do sistema prisional. E a eficácia ressocializadora tem sido comprovada. Ou seja, eu tenho muita simpatia por essa medida. Não pode substituir completamente as penas de prisão, não é nisso que estamos a falar. Mas para penas curtas e para o cumprimento de parte da pena numa fase de ressocialização mais intensa, a vigilância eletrónica penso que é uma medida extraordinariamente útil e eficaz. Uma situação que tem dado muita polémica é exatamente a desproporção entre o tratamento, por exemplo, de casos de pedofilia, como a de Ferreira Diniz, do caso Casa Pia, e esta situação de Isaltino Moraes, pois houve um pedido de pulseira eletrónica no mesmo período de tempo e a juíza do Tribunal de Penas considerou que Ferreira Diniz poderia ter essa prisão domiciliar e Isaltino Moraes não. Tem vindo a dar muita polémica nos blogs, etc. A população do Eiras tem-se manifestado inconformada com esta situação. Considera justo esta Pois, eu decisão? não quero falar em relação ao Dr. Ferreira Diniz, enfim, porque não conheço o caso. Claro, sei que foi condenado no âmbito do chamado processo Casa Pia por crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de crianças, que são crimes particularmente chocantes, como sabemos, não é? É evidente que, mesmo nesses crimes, um país que não comporta nem a pena de morte. Portugal tem essa boa herança de civilização, não admite a pena de morte, não admite a pena de prisão perpétua e faz uma aposta muito firme na ressocialização, em dar uma nova oportunidade àqueles que são condenados. É evidente que essa aposta não resulta sempre. Há pessoas que se revela não serem suscetíveis de ressocialização nenhuma, que reincidem e não abandonam o caminho do crime. Mas é dever da sociedade apostar na ressocialização das pessoas. Eu lembro-me daquela frase que se usa a propósito do Holocausto e de quem salvou pessoas ao Holocausto. Salvar a vida de uma pessoa é salvar a humanidade no seu conjunto. Ressocializar uma pessoa, de certa maneira, também é ressocializar a humanidade no seu conjunto, porque é ressocializar a humanidade que há nessa pessoa. E, portanto, nós devemos apostar muito firmemente nisso. Isto é só para dizer o seguinte... Posso considerar que deixa implícito que Isaltino Moraes merecia essa oportunidade de... O que eu quero deixar explícito é o seguinte. Em primeiro lugar, em relação a Ferreira Diniz, ao Dr. Ferreira Diniz, não estou a dizer que ele não deva também beneficiar-se, já cumpriu o limite de pena necessário para isso, da possibilidade de vigilância eletrónica. Em relação ao Dr. Isaltino Moraes, eu não quero criticar uma decisão judicial que não conheço, no seu pormenor, mas diria o seguinte: parecer-me-ia completamente ajustado que, tendo ele já cumprido a parte da pena necessária para o efeito, pudesse cumprir a restante parte da pena num sistema de vigilância eletrónica. Porque, francamente falando, e olhando para a realidade à distância, eu não vejo de que maneira exista nesta altura o perigo de fuga ou de continuação da atividade criminosa. Eu acho que se compreenderia muito bem que ele cumprisse o resto da pena em sistema de vigilância eletrónica, de facto.